Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, especialista em mercado de carbono, projetos de crédito de carbono. Eu tenho uma experiência também como membro e autor do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, uma atuação internacional importante nos fóruns de discussão a respeito das mudanças climáticas e também rebate na questão dos créditos de carbono nos projetos para o mercado de carbono. Tenho atuado também como delegado brasileiro junto às Nações Unidas, à ONU, representando o Brasil também nas COPs, nas Conferências das Partes da UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, desde bastante tempo. Então tenho aí um conhecimento das negociações e acordos internacionais sobre o clima. Nesse vídeo, né, nós teremos um objetivo bastante importante, que é tratar dos projetos de crédito de carbono na área, no setor de energia. Então, é uma pergunta que eu já antecipo para vocês, né, que estão aí nos ouvindo, né, e que querem ser experts, né, em crédito de carbono. E é isso que eu instigo vocês, né, a serem especialistas, conhecedores do mercado e dos projetos de crédito de carbono para poder atuar nesse mercado. Nem que seja, né, do início, do ponto zero, do marco zero. Então é isso que nós queremos trazer aqui sempre, né, o nosso conhecimento, a nossa experiência, para que você possa ter essa oportunidade, essa experiência, né, de desenvolver projetos, realizar projetos, né, e também poder, quem sabe, transacionar créditos de carbono no mercado. Nosso objetivo, então, é trazer este conhecimento para que você possa atuar, né, nesse mercado com conhecimentos suficientes para que possa elaborar projetos e também transacionar crédito de carbono. Nesse vídeo particular, então, nós vamos tratar aqui da questão dos projetos de crédito de carbono para energia, para o setor de energia. Nós já falamos em outros vídeos, né, e os nossos vídeos têm o objetivo sempre, né, de compartilhar a minha experiência, o meu conhecimento sobre o assunto com você, que aí nos ouve, né, que nos assiste. Então, a questão da energia, né, é bastante importante também para os projetos de crédito de carbono. Nós temos aí nos setores, né, da economia, os setores que são relacionados às mudanças climáticas. O próprio IPCC, a Convenção do Clima, divide as emissões em 4 grandes setores. Setores relacionados à energia, de uma forma geral, a todas as energias, elétrica, combustíveis fósseis, líquidos, combustíveis sólidos, etc., gasosos, né? O outro setor, setor de resíduos, efluentes, dejetos, né? O setor AFOLU, agricultura, florestas e outros usos da terra, inclui a pecuária, né? E também os processos industriais e uso dos produtos. Então nós temos esses setores abrangidos nas discussões, nos relatórios, em todas as negociações, enfim, e também no mundo dos projetos de crédito de carbono. Então, aqui neste nosso vídeo, né, de hoje, já postamos outros vídeos, né, vocês devem ter tido a experiência, a oportunidade de estar em contato com os nossos vídeos, né, nós vamos tratar aqui desses projetos do setor de energia. Então nós vamos falar aqui de energia de uma forma geral. Bom, energias podem ser as mais diversas, né? Energia elétrica, como eu disse, energia térmica, né? São algumas possibilidades. Dentro da energia elétrica também nós podemos gerar energia elétrica com vários combustíveis, digamos assim, solar, eólica, biomassa, com combustíveis fósseis, com gás, com carvão, né? Com óleo BPF e assim por diante. Energia elétrica, energia térmica, seja para produzir numa indústria, para uma cidade, para uma unidade de produção que tenha essa demanda. Então, nos projetos de energia, né, como todos os projetos de crédito de carbono, nós temos que ter algumas questões em mente, algumas questões fundamentais. Primeiro, pensar, bom, eu tenho aqui uma possibilidade de fazer um projeto, né, de crédito de carbono, desde que, né, é uma premissa fundamental, eu saia de um patamar mais intenso, mais elevado em termos de emissões de gases de efeito estufa, e com o meu projeto eu reduza as emissões de gases de efeito estufa. É sempre importante ter isso em mente. Todo projeto de crédito de carbono deve reduzir gases de efeito estufa, ou remover, como é o caso do reflorestamento, né, e também de outras atividades afins à AFOLU. No caso específico de energia, eu devo evitar emissões, neutralizar as emissões ou reduzir de um patamar maior para um patamar menor. Esse patamar maior deve ser projetado, né, no projeto chamado PDD ou
PD, né? Às vezes se chama PDD, no MDL se chamava PDD, Project Design Document, que é o documento de concepção do projeto, em português DCP. E no caso dos projetos para o mercado voluntário, por exemplo, Verra, né, nós temos aí os Project Descriptions, então são os PDs. Mas enfim, essa é a linguagem que é utilizada. Então nesses PDs, nesses PDDs, né, para os projetos de energia, nós temos que projetar por um período, por exemplo, 7 anos, era muito comum na energia, né? 7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos, pode ser renovado 2 vezes, o caso do MDL era assim, né? A linha de base. O que é a linha de base? Baseline em inglês, né? É a condição na ausência do projeto, ou seja, quais serão as emissões sem o projeto. Então, digamos que eu tenho lá, né, uma situação, né, que eu vou utilizar, por exemplo, gás, né, o gás natural. Então, eu vou usar o gás natural, essa é a minha prática comum, as indústrias usam isso, eu poderia usar dessa forma. Projeto lá se usasse gás. Essa é a condição mais usual, digamos, naquela região, naquela realidade, naquele país, naquele estado, etc. Né? Então, nós projetamos as emissões. Deu lá 100, 100 mil, né? 1 milhão, 100. Vamos aqui para nós termos uma referência, 100. Essas emissões vão subindo, né? Todo ano tem 100, por exemplo, né? Pode ser aumentada, dependendo das demandas, etc. Mas digamos que seja constante 100, né? Para 7 anos. Ok, projeto, deu 100 mil toneladas. Ok, agora o meu projeto deve tratar de reduzir as emissões, né? Essa 100 tem que cair para um patamar menor para que eu tenha a chamada adicionalidade, ou seja, eu tenha uma redução de emissões e que isso seja adicional àquela prática comum, o business as usual, né? Que é a prática comum, que é a linha de base. Então, nessas circunstâncias, eu vou pensar num projeto que substitua o gás. Por exemplo, eu posso tratar de colocar no meu projeto uma outra energia substitutiva, uma energia renovável, né? Por exemplo, solar, ou eólica, ou biomassa. Digamos que seja biomassa. Então, eu vou ter as emissões com a biomassa também, mas as emissões para a biomassa nos projetos de crédito de carbono são consideradas neutras. Tá? São neutras porque têm, né, uma energia sustentável, renovável, então elas são consideradas neutras. Mas eu posso ter backups, por exemplo. De tempos em tempos pode faltar biomassa, eu posso paralisar um pouco a unidade. Então, digamos que eu preciso de óleo diesel, de gás também em alguns momentos. Então, eu tenho que descontar, né, daquela projeção que eu vou fazer do cenário com o projeto, que é o cenário que reduz as emissões. Então, vamos lá, com calma. Então, a biomassa, digamos que reduz para zero as emissões no primeiro momento, né, o projeto isso para 7 anos, de 100 cai para zero. Mas eu vou ter de tempos em tempos aí um uso de gás ou de diesel que vai dar 20, né? 20 mil toneladas por ano. Então 80 eu tenho um saldo líquido de 100 para 20 mil, por exemplo, né? Eu vou ter 80 mil durante 7 anos, né? 8 vezes 7, 56, 560 mil toneladas de CO2 é a minha emissão evitada. Minha emissão evitada durante esse período de 7 anos. Eu posso renovar isso por 7 e mais 2 períodos de 7 anos, como é o caso do MDL e também os projetos para o mercado voluntário de carbono. Ok. Eu tenho que descontar também as chamadas fugas, em inglês leakage, né? Leakage, que são as emissões decorrentes que ocorrem fora dos limites do projeto, ocasionadas eventualmente pelo projeto. Então pode ser emissões fora dos limites geográficos e operacionais do projeto, mas que são causadas por aquele projeto. Digamos que tenha lá, né, algum transporte, alguma movimentação de máquinas, algum tipo de emissão fugitiva, etc. Caia lá, né, tem mais 2 toneladas. Então vai diminuir mais 2 toneladas durante 7 anos, 2 mil toneladas durante 7 anos, vai dar lá mais 14 mil toneladas que eu tenho que descontar daquele líquido que eu tinha considerado anteriormente, que eram 80. Tá? Então eu vou ter lá 66, né? 66 mil toneladas líquidas, considerando o quê? A linha de base, 100 mil, né? Os 20 mil das emissões com o projeto, menos as fugas, 14 mil, por exemplo. Poderia ser algo assim, né? Pois bem, então você já percebeu, né, que é preciso estudar um pouco o assunto, precisa ter isso em mente, esses conceitos bem claros, né? Então nosso objetivo aqui é sempre esclarecer esses pontos. Em qualquer DCP, qualquer PDD, em qualquer PD, você tem que ter isso em mente. Então é importante a capacitação, para que você possa, de fato, realizar um projeto, ser um expert, né, um especialista em projetos de crédito de carbono, você tem que ter essa capacitação. Muito importante a capacitação. E nós queremos te capacitar, né, desde o absoluto zero. A ideia é que você se torne um expert
né, desde o absoluto zero. Então, vamos em frente. Ok, temos calculadas as emissões, né, no nosso DCP, nós vamos escrever esse DCP, né, vamos dar um título, vamos escrever todo o seu contexto, né, explicar o que é o projeto de crédito de carbono, né, qual é a projeção da linha de base, são as emissões com o projeto, qual que é a energia antes, qual que é a energia depois, né, com a instalação do projeto. Vou calcular as fugas, explicar as fugas, né, calcular a adicionalidade. Muitas vezes eu tenho que calcular também outras questões, né, depende do tipo de projeto, mas eu tenho que também explicar, né, bem essa adicionalidade. Né, quais são as barreiras que eu tenho, né, para superar as eventuais falta de prática, falta de colocação em prática daquele projeto com relação à tecnologia, barreiras legais, barreiras financeiras. Muitas vezes tem que fazer uma análise financeira demonstrando, olha, se eu usasse aqui o gás daria esse resultado, se eu usar a biomassa vai dar esse resultado econômico, e aí eu faço uma análise comparando caso a caso. Então vejam só que nós temos que descrever o projeto, explicar como eu vou monitorar esse projeto, todas as variáveis, né, que eu vou monitorar ao longo do tempo, e como que vão ser as minhas emissões reduzidas ao longo de um período, né, pleno aí de 7 anos com renovações. Ok? Tem outros detalhes do DCP, né, do PDD ou do PD, que devem ser colocados. Mas a essência, né, de um projeto de crédito de carbono e energia é assim. E o que eu devo ter então? Uma condição mais emissora, como eu disse, né, que pode ser uma condição de substituir dentro de uma indústria, dentro de uma cidade, numa energia mais intensa em carbono para uma menos intensa em carbono. Eu substituo um combustível pelo outro, né, uma energia pela outra. Mas eu posso também ter uma outra situação que é substituir a energia do grid, ou seja, do sistema interligado. Né? No caso, eu tenho que aplicar o fator de emissão do sistema interligado do Brasil. Por exemplo, eu vou substituir, ou vou colocar mais no mercado uma fração de energia mais limpa que que nós temos no sistema interligado. No sistema interligado, a nossa energia, como nós acendemos aqui a nossa energia, né, por exemplo, aqui no caso do Paraná e a Copel, nós temos um fator de emissão para cada momento temporal, para cada mês, para cada ano, o Operador Nacional do Sistema calcula, em função do que? De ter mais disponibilidade de água nos reservatórios, mais oferta de energia solar, eólica, etc. Né? E também quanto das térmicas, né, da energia térmica está sendo aportada para o sistema interligado, para o grid, né, chamado grid. Então, depende do ano, quando tem mais crise hídrica ou coisas do gênero, o nosso fator de emissão sobe muito. No ano passado, por exemplo, foi muito alto o fator de emissão em função de crise hídrica, etc. Mas em anos anteriores foi um pouco mais baixo. Então, dependendo do ano, eu faço uma média dos anos, 3 anos, 5 anos, faço uma média, e com esse fator de emissão eu aplico e transformo megawatt hora ano, ou quilowatt hora ano que seja, para toneladas de CO2 emitidas pelo grid. Então eu vou usar lá tantos megawatts, né, na minha empresa, ou na minha indústria, ou na minha cidade, ou na minha usina, né, que eu vou ter lá a minha energia. Então eu vou substituir a energia do grid, que tem esse fator de emissão, por uma energia 100%, ou pelo menos menos intensa que essa, né, do grid. Pode ser uma hidrelétrica, pode ser uma solar, pode ser uma eólica, né, pode ser uma biomassa e assim outras energias. Não precisa ser necessariamente só renováveis. Eu posso usar gás. Por exemplo, comparado com óleo diesel, com óleo BPF, também eu tenho uma redução. Então, mesmo nos fósseis, né, eu posso ter essa possibilidade. Mas voltando então a falar de duas possibilidades. Uma seria, né, substituir a energia direta do usuário, e outra seria substituir a energia do grid, consumida do grid. Okay? Tem essas duas possibilidades. Alguns mercados, né, por exemplo, da Verra, VCS, não estão aceitando hoje, para o caso do Brasil, né, substituição do grid, né, da energia gerada no grid. Então, para alguns, o Gold Standard também não. Então, para alguns tipos, algumas tipologias ou alguns padrões, né, do mercado, isso hoje não é aceitável. Mas é aceitável substituir o combustível do próprio usuário. Isso sim é permitido. Mas tem aí a GCC, tem aí outros, né, padrões, outras possibilidades, né, que podem abrir. Agora estão voltando novamente os projetos de energia. E a nossa ideia é que também você atue não só em projetos AFOLU, Nature Based Solutions, né, soluções baseadas na natureza,
que são os projetos florestais, agrícolas e biodiversidade, todo esse contexto, né, mais ambiental, mas que tenha o lado AFULU, mas também atue no desenvolvimento, na elaboração e também comercialização de créditos gerados por esses projetos de energia, para que você possa se tornar então um expert, né, em crédito de carbono do absoluto zero. Nós estamos aqui, né, sempre martelando, né, batendo nessa tecla. Se capacite, procure buscar conhecimento, né, faça mais estudos, né, relacionados a isso, tente atuar nessa área, porque vai com certeza ser uma oportunidade muito boa para você. Então busque aí, né, o conhecimento para que você possa ser esse especialista. E vai começar, tudo bem, muitas vezes do absoluto zero. Não tem problema, siga em frente, porque todo mundo começa do absoluto zero, ok? Essa é a oportunidade, essa é a sua chance de se engajar nesse mercado bastante interessante. Muito bem, voltando aqui para a questão dos projetos de energia, então nós temos vários projetos no mundo já desenvolvidos, que foram desenvolvidos no passado, no MDL. Foi o maior volume de projetos de crédito de carbono já desenvolvidos no MDL, foi do setor de energia. Tem vários escopos aí, geração de energia, distribuição de energia, lado da demanda, outras tantas possibilidades no MDL. O MDL tem lá 14, né, escopos, e boa parte desses escopos estão relacionados, escopos e projetos, né, relacionados à energia. Depois nós temos os resíduos, dejetos, efluentes, que é o caso dos biodigestores, dos aterros sanitários, etc., que também geram oportunidades para o setor de energia. Então muitas vezes você tem dois setores sendo combinados. Por exemplo, no caso de um biodigestor, além de você reduzir metano, né, naquele processo de tratamento e melhorar o tratamento, o sistema de tratamento de efluentes, você pode gerar o biogás, e o biogás contém metano, e esse biogás pode ser usado como um combustível. Então você pode acoplar, além da redução, né, da destruição do metano, por exemplo, em um flare, num queimador, num biodigestor, também você pode usar aí, acoplar a esse projeto a geração de energia, seja energia elétrica ou energia térmica. Por exemplo, energia térmica para abastecer baias, para gerar energia para os animais, por exemplo, para a suinocultura, ou então para próprias instalações de uma fazenda, eventualmente gerar energia elétrica, né, para aquela fazenda e para um conjunto de casas, de uma vila, de uma cidade, etc., dependendo do porte. Os aterros sanitários permitem isso, porque são grandes geradores, né, de créditos de carbono, porque tem uma escala muito grande, porque tem muito resíduo sólido e gera muito metano. Então nós temos aí a experiência, né, de projetos assim aqui no Brasil, aterro Bandeirantes, aterro Nova Gerar, né, aterro lá de Manaus, etc. Eu cheguei a visitar vários desses, né, projetos, não só, né, de aterro, mas também de suinocultura aqui no oeste do Paraná, entre outros projetos de energia, né, de biomassa também. Eu conheci o projeto em Santa Catarina, de biomassa florestal e assim por diante. Então nós temos vários projetos do MDL e também projetos do mercado voluntário de carbono, agora a Verra, né, que tem essas conexões, tanto o tratamento de resíduos que gera, né, emissões reduzidas, mas também gera energia, e também aqueles mais puros de energia, né, que não tem essa questão dos efluentes, dos resíduos, mas que trata diretamente da substituição energética. Então veja só, né, você tem aí essa possibilidade de atuar no setor energético, né, gerando crédito de carbono, vendendo, comprando crédito de carbono, transacionando crédito de carbono. Para isso é preciso conhecer um pouco desse mercado, um pouco mais desse mercado, né, se capacitar, como a gente sempre tem aqui, né, insistido, né, para que você possa ser um expert, né, e obviamente num primeiro momento você não tem esse conhecimento, mas agora sim, assistindo os nossos vídeos, procurando mais informação, procurando mais capacitação, você vai sim conseguir, né, atuar nesse mercado, né, de crédito de carbono. Muito bem, então os projetos de crédito de carbono para energia têm grandes possibilidades e eles estão voltando com tudo. Eles foram a vedete, foram, né, aqueles que mais tiveram projetos e mais volume de créditos de carbono gerados no período do protocolo de Kyoto. Se você fizer uma contabilidade de todos os projetos no mundo, próximo de 8 mil, mais de 8 mil projetos, né, gerados em vários países, o Brasil foi o terceiro maior produtor ou gerador de créditos de carbono durante o primeiro e o segundo período de compromisso do protocolo de Kyoto, né, que durou no primeiro momento aí de 2008 a 2012, depois 2013 até 2020, né, finalzinho de 2020, e agora, né, um pouco está voltando aí o MDL, mas está muito mais reforçado, né, ou muito mais dinâmico, muito mais ativo, né, o mercado voluntário de créditos de carbono,
por exemplo, na Verra, na GCC, né? Que é o padrão do Qatar, ou o Gold Standard, ou outros padrões que estão surgindo. Vem surgindo cada vez mais padrões alternativos para o mercado voluntário de carbono. Eu acredito bastante que o mercado voluntário de carbono vai se expandir. Hoje é uma busca, né, muito intensa dos créditos de carbono gerados pelos padrões Verra, VCS, CCB. No caso do VCS é aplicado aos projetos de energia. Então eles já têm uma tradição, têm uma reputação, muitos compradores de crédito buscam projetos, né, créditos que foram gerados a partir de projetos do VCS. Mas também novos padrões, como eu disse, estão sendo desenvolvidos, né, como concorrência, como opções, né, mercadológicas. E também nós temos aí o projeto, né, o decreto, aliás, 11.075, né, que versa também sobre créditos de carbono aqui, mercado brasileiro de créditos de carbono. Então temos uma ampla frente de possibilidades, né, para que você possa ser aquele expert, né, em créditos de carbono, mesmo que seja, né, ainda bem do começo, né, desde o absoluto zero, você vai avançando e vai desenvolvendo projetos. Agora, desta feita em energias. Pense aí em vários possíveis projetos na área de energia. Você tem um conhecido, você tem uma empresa, você tem algumas possibilidades de desenvolver com seus clientes, com aqueles que você presta um serviço, que você tem algum tipo de contato, com algum conhecido, etc. Você pode visualizar quem trabalha com hidrelétrica, quem trabalha com usina eólica, solar, né? Está aberta a possibilidade. Algumas questões fundamentais, como todos os projetos de crédito de carbono, você tem que ter escala, minimamente uma escala para que ele possa gerar crédito numa quantidade suficiente para que possa cobrir os custos. Existem custos fixos, né? De elaboração do PDD, para registro, para validação, para as verificações, auditorias periódicas, né? Pode ser anuais, né? Em geral os projetos de energia são anuais, depende, né, da escala do projeto, mas projetos muito pequenos, então devem ser agrupados, essa é a ideia, eles devem ser agrupados para fazer um projeto maior que possa ser viável, ter escala suficiente para que ele gere créditos, né, numa quantidade que pague, cubra os custos e haja um superávit, ou seja, que tenha um excedente, para que ele possa ser um negócio viável. Ok? Então é muito importante ter a escala. Né? Outra coisa importante é que ele gere, né, que esse projeto venha gerar, né, crédito de carbono numa quantidade tal, né, que não haja altos e baixos, que haja, digamos, uma certa estabilidade. Pode haver mudanças, né? Então o monitoramento deve prever todo o acompanhamento do projeto. Por exemplo, mudanças na temperatura. Por exemplo, temperatura baixa afeta a geração de biogás, né? Outros fatores, como algum aspecto tecnológico, pode reduzir as emissões. Então é importante ser bem monitorado, ser bem acompanhado e ser um projeto de engenharia também muito bem feito. Os projetos de energia são bem mais simples, são bem mais tranquilos de desenvolver em relação aos projetos florestais, que são mais complexos. Eu expliquei um pouco dos projetos florestais em outro vídeo. Né? Mais simples também que os projetos na agricultura, na agropecuária e em outros escopos. Então os projetos de energia são bem mais tranquilos de desenvolver, né? Basta pegar alguns exemplos, o Brasil tem vários projetos aí, né, com tratamento de resíduos, efluentes, e também projetos de substituição de combustível por biomassa, tem projetos de energia solar, projetos de energia eólica, outros tipos de energias, né? E assim, então, é importante você baixar esses projetos, você pode baixar lá do próprio MDL, né, na página da UNFCCC, unfccc.int, e também na página da Verra, verra.org, né, os projetos que estão no mercado voluntário. Então, nessas duas frentes, no mercado regulado, no mercado não regulado, no mercado voluntário de carbono, você pode ser um expert. E você pode atuar como especialista desses projetos. Né? Vai começar do absoluto zero, como nós sempre dizemos, mas vai ter uma oportunidade, porque é um processo de aprendizado contínuo e os dois flancos, né, estão abertos. Hoje o MDL está com a porta semi-aberta, digamos, mas o mercado regulado que vem aí com o Acordo de Paris vai abrir esse grande supermercado, hipermercado de créditos de carbono no mundo. Né? O Acordo de Paris mal está começando a ser colocado em prática. O mercado voluntário ainda é um pequeno empório de esquina, muito pequeno, movimenta aí 1 bilhão, né, de dólares, ao passo que o mercado regulado de crédito de carbono movimentou, na época do protocolo de Kyoto, que era 5% para os países em desenvolvimento em termos de metas de redução de emissões,
mais de 170 bilhões de dólares por ano. Então você pode ter ideia aí do tamanho desse mercado, esse mercado que está por vir. Por isso, a sua oportunidade de ser um expert, de ser um especialista, né? Começando do zero e cada vez mais entendendo, né, deste assunto tão palpitante. Bom, os projetos de energia, nós temos aí vários projetos. Então a pergunta que fica assim no ar: é possível, né, desenvolver projetos na minha região? É possível desenvolver projetos aqui no Brasil? Em que estados é melhor, né? Assim, a resposta agora ao final desse vídeo é: sim, temos amplas possibilidades no Brasil, nas nossas diferentes regiões. Por exemplo, em regiões de produção animal, biodigestores. Em áreas de potencial eólico, energia eólica. Né? Em zonas de potencial de geração de energia solar, solar, portanto. Né? Entre outras, uma região muito forte no desenvolvimento de biomassa, regiões de polos florestais ou polos agrícolas, que tem bastante biomassa disponível, aí está, né, uma grande possibilidade. Então você prospecta, a primeira coisa é identificar um projeto que tem um potencial e fazer um pequeno estudo de viabilidade. É viável, não é viável? Fazer algumas análises técnicas e econômicas mais simplificadas no primeiro momento. E depois, se o projeto se demonstrou ser viável, né, minimamente viável, passe a elaborar o DCP, o PDD, o PD. Né? Elabora o PD com todos os ingredientes, projete a linha de base, né? Projete as emissões com o projeto, calcule as fugas, desconte as fugas, eventualmente faça outras análises, faça um plano de monitoramento, considere bem a defesa do projeto, né, do ponto de vista dos seus benefícios socioambientais, né, e energéticos, né, e escreva o projeto com competência, com bastante esmero. Né, faça um projeto caprichado, né, projeto bem escrito, bem explicado, bastante claro, né, dos seus benefícios, demonstre claramente e procure usar as metodologias disponíveis, tanto no mercado voluntário quanto no mercado regulado de carbono. Aí tem várias casuísticas, né, disponíveis dos projetos brasileiros, tem uma farta, né, quantidade de projetos já desenvolvidos aqui no Brasil e também no exterior, tanto para um quanto para o outro, tanto no mercado regulado quanto no mercado voluntário de carbono. Então a resposta é essa: você está com a faca e o queijo na mão, né? Basta, né, se apropriar disso e desenvolver projetos na área de energia. Nós temos grandes possibilidades. Você não sabe ainda desse assunto, desconhece o mercado de crédito de carbono, desconhece o que são esses projetos, como eles são desenvolvidos? Pois bem, agora você está tendo a oportunidade, né, de conhecer sobre esse assunto, de abrir a sua mente, abrir as perspectivas na sua empresa de consultoria, na sua atividade como autônomo, na sua empresa que você atua, né, com outras atividades, com outras funções. Então você tem a oportunidade agora, né, de praticar, desenvolvendo projetos de crédito de carbono e sendo um profissional de êxito nessa área. Esse é o nosso objetivo, de transformar num especialista, né, num expert em crédito de carbono desde o absoluto zero. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Né? Eu consegui avançar muito, ter muito conhecimento, ter experiência estudando por conta própria, mas também a capacitação sempre foi fundamental, né? Poder aprender, fazer mais cursos, fazer mais atividades que nos promovam a capacitação, o treinamento. Assim a gente consegue, né, evoluir mais rapidamente. Às vezes conhecer o assunto, né, assim por alto, ou apenas ler alguma coisa ou outra, sim, te dá, né, as possibilidades, mas o melhor mesmo é fazer uma boa capacitação, ter uma boa compreensão, aproveitar a experiência de quem já desenvolveu projetos, já tem uma trajetória. A curva de aprendizado assim fica muito mais fácil de ser trilhada, né? Esse é o meu aconselhamento, né? Que você possa então aproveitar essas experiências que nós temos trazido aqui, né? O conhecimento está disponível, né? E temos que valorizar e aproveitar, capitalizar esta oportunidade. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Esses projetos de energia são mais uma possibilidade de você atuar, de você desenvolver a sua vida profissional, a sua carreira profissional. Espero que você tenha sucesso e que possa desenvolver bons projetos, né, de energia relacionados aos créditos de carbono, né, podendo assim atuar fortemente com a sua expertise, que começa do zero, mas que se estende agora, né, que se amplia dia a dia com os nossos vídeos. A nossa série de vídeos tem esse propósito. Um grande abraço e nos vemos na próxima.